Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um domingo à noite. No momento em que eu gravo esse vídeo, o Palmeiras está jogando a final do Campeonato Paulista. Até o momento estamos ganhando. Vamos ver se até eu terminar de gravar o vídeo a gente vai continuar ganhando. Mas enfim, mais importante que isso, além do jogo do Palmeiras, é que hoje é Dia Internacional das Mulheres. Então fica aqui a minha parabenização para todas as mulheres que assistem o canal. Com certeza vocês são mulheres muito qualificadas e merecedoras de elogio. E falando nisso, a inspiração, que surgiu para gravar o vídeo de hoje foi justamente por causa de uma mulher, uma amiga minha. Então fica aqui minha dedicatória à minha amiga Maria Clara. E eu vou contextualizar um pouco a origem dessa história para vocês entenderem por que tive a ideia de gravar esse vídeo. Eu e a Maria, a gente estava conversando sobre um concurso que ela prestou para um emprego. Ela é da área de artes, do cinema, e nesse concurso teve algumas questões envolvendo direito. E para quem não sabe, eu sou advogado. E aí ela começou a falar que direito é uma coisa muito chata, muito seca e miserável, porque é um contraste muito grande a área de artes e a área de direito, né? E ela falou que, o pessoal que estuda deve ser muito triste e miserável, né? E aí eu já falei, como assim, tá falando de mim? Ela, não, longe de mim fazer esse tipo de afirmação sobre você. E aí eu falei pra ela, não, assuma os seus posicionamentos. E aí a gente deu risada e começou a falar de um assunto mais sério, né? Sobre essa questão de assumir os seus posicionamentos. Ela comentou sobre um autor lá que ela conhece, que fala sobre essa questão de assumir os seus posicionamentos, e a gente começou a desenvolver uma conversa mais séria sobre esse tópico. E aí eu lembrei de um livro, que vai ser o livro da resenha de hoje, que vai ser esse aqui. E o vídeo de hoje também vai dialogar um pouco com o vídeo que eu fiz sobre a resenha do Alienista, do Machado de Assis, porque tem um pouco a ver com, tem muito a ver com personalidade. Então, enfim, o tema central do vídeo de hoje, que vai dialogar com o livro, é justamente essa questão de você assumir os seus posicionamentos e você não pedir desculpas por ser quem você é. Então, vamos lá. O livro, que nem eu já mostrei pra vocês, é esse aqui, não sei se dá pra ver direito o título, tá com reflexo da luz. É Meu Coração Descoberto, do Charles Baudelaire. Eu vou falar um pouco do autor e falar bastante do livro depois, né? O Charles Baudelaire, ele é um poeta francês, ele é relativamente contemporâneo à Revolução Francesa, porque ele nasceu ali um pouco depois de 1800, e a sua produção foi mais na metade do século XIX mesmo. A obra principal dele não é essa daqui, essa daqui é Flores do Mal. Essa edição aqui é do Clube de Literatura Clássica que eu assinei, e aí no box que vinha Flores do Mal veio esse livreto aqui do Meu Coração Descoberto, que vai ser o foco de hoje. Não sei muito mais a respeito do Charles Baudelaire, além disso que eu falei pra vocês, porque confesso que na minha realidade ele não é um autor tão relevante assim, mas na França eu sei que ele tem bastante peso, ele seria o equivalente a um Carlos Drummond de Andrade, assim, para nós brasileiros. Então, vamos lá, esse livro, vou contextualizar um pouco, né, agora o livro. Ele é bem interessante porque, assim, o título dele já dá mais ou menos a entender sobre o que se trata. E é legal que o prefácio traz até uma citação de um outro autor, que seria o Edgar Allan Poe, que diz bastante a respeito da proposta do livro. Que o Edgar Allan Poe, ele é um poeta americano, e ele é bem famoso pelos seus poemas com uma temática meio sombria, assim, enfim. E aí o Edgar Allan Poe fala que se um homem quiser revolucionar o mundo e a história da literatura, basta ele fazer um livro expondo todos os seus sentimentos e pensamentos íntimos e sinceros. E foi mais ou menos isso que o Charles Baudelaire fez nesse livro dele, né? Meu Coração a Descoberto. Tipo, o título já dá a entender que ele tá revelando pra gente o coração dele. E o coração tem esse simbolismo de representar o órgão onde a gente guarda os nossos sentimentos, né? Em contraposição ao cérebro, que seria a racionalidade. Mas, enfim, é um livro bem curtinho, como vocês estão vendo. Tem 50 páginas, aliás, esse livro tem 100 páginas, mas a obra original tem 50, porque essa aqui é a edição bilíngue, né? Aí tem o francês e o português.
E, para vocês verem, eu comecei lendo esse livro com preconceito, porque o Charles Baudelaire é típico francês, meio melodramático, mas o ponto é o seguinte, ele discorre sobre vários assuntos, de forma bem curta, assim, é só uns comentários pontuais que ele faz, política, filosofia, religião, ele xinga um monte de jornalista, porque ele realmente está cumprindo a proposta do Edgar Allan Poe, que seria você expressar seus sentimentos de maneira super livre e sincera, pouco se importando com o que as pessoas pensam. E justamente por isso eu comecei o livro com preconceito e terminei o livro respeitando o Charles Baudelaire, apesar de discordar com 80% do que ele fala, os 20% ali eu gostei, e apesar de discordar com a maioria das coisas que ele falava, eu respeitei a obra dele. E é justamente sobre isso, que é o ponto central, a essência que eu gostaria de extrair do livro, que tem a ver com a minha conversa com a minha amiga Maria. Quando você assume os seus posicionamentos, os seus comentários, as suas opiniões, primeiro isso é um grande indicativo de personalidade, que é aquilo é uma coisa sua, que você está construindo e consolidando com base no que você verdadeiramente pensa, levando em consideração que aquilo passou por um raciocínio crítico, né? Independente de estar certo ou errado, você refletiu a respeito daquilo. E você expressou essa opinião sem se preocupar com o que as outras pessoas pensariam de você. Quando você faz isso, você está demonstrando ter personalidade. Você é um sujeito maduro, porque você não se preocupa se aquilo vai desagradar alguém, ou se aquilo é divergente, se a pessoa que você gosta tem uma opinião diferente. E por causa disso, as outras pessoas maduras vão te respeitar. Se a outra pessoa não te respeitar, provavelmente ela também tem que trabalhar a personalidade dela. Então, assim, é até curioso se você pensar, fazer um exercício mental. Pense na pior pessoa que você conhece. Na pessoa mais chata, assim. Provavelmente tem pessoas que respeitam aquela pessoa, por mais que você discorde dela. Atualizações. O Palmeiras fez mais um gol enquanto eu gravava o vídeo, então provavelmente seremos campeões. Mas voltando ao que eu estava falando, se a sua preocupação é ser respeitado, se a sua preocupação é que as pessoas gostem ou não de você, pode ficar tranquilo, independente da opinião que você tiver, vai ter alguém que gosta de você. Ah, Thiago, mas eu não quero só que as pessoas gostem de mim, eu quero ser uma pessoa boa. Tá, isso aí é outros 500. Aí você teria que trabalhar as virtudes, enfim. Mas em relação às suas opiniões, vai ter alguém que vai gostar de você por causa das suas opiniões. Paradoxalmente, o que as pessoas justamente não gostam é alguém que muda de opinião toda hora, não porque admitiu que está errado, que refletiu, viu que aquela opinião está errada, mas justamente a pessoa que muda de opinião, que você percebe que é para agradar certo grupo, ou para evitar desagradar alguém. Eu já percebi isso. Quando você vê aquela pessoa que não assume diretamente o que você sabe que aquela pessoa pensa, ou uma pessoa que se contradiz o tempo inteiro. O ser humano é naturalmente contraditório, mas você vê quando é uma contradição proposital ou só um ato falho. Enfim. Outra coisa também, de quando você tem esse tipo de mentalidade de assumir os seus posicionamentos, é que é algo extremamente libertador. Você não precisa se preocupar em pensar se, tal pessoa pensa de tal jeito, então eu preciso ter determinadas opiniões e posicionamentos quando eu estou falando com aquela pessoa. Você não precisa mais ter esse tipo de filtro. Então isso é bem libertador, tanto para você quanto para outras pessoas também. Porque se as pessoas sabem que você é alguém que assume os seus posicionamentos, as pessoas vão te reconhecer como uma pessoa sincera. Então elas não vão ter que se preocupar em ficar te policiando, ficar com o pé atrás assim, em relação a você. Porque elas sabem que você é uma pessoa sincera e de personalidade. E isso gera confiabilidade e você vira uma pessoa agradável e aí as pessoas gostam de você, se esse é o seu objetivo. Então, paradoxalmente, esse é o caminho a ser seguido. E isso dialoga um pouco, né, com o que eu falei anteriormente em relação ao livro do Alienista, do Machado de Assis. Para quem não viu o vídeo, eu recomendo que veja. Que esse tipo de paranoia, de você querer ter opiniões que agradem a maioria das pessoas, faz com que o resultado final seja que todo mundo acaba tendo um pensamento pasteurizado. Você não tem uma diversidade de pensamento muito grande, porque você vê que o pensamento da maioria é
é o pensamento da moda. E qualquer pessoa que seja um pouco divergente daquilo já é vista como esquisita. No vídeo eu falo até de pessoas autistas, né? Que as pessoas que têm gostos um pouco mais peculiares, mais diferentes do que está na moda, são pessoas com suposto hiperfoco, que é uma coisa que só pessoas do espectro autista têm. Mas hiperfoco é uma coisa que acaba gerando até um tipo de problemas de convívio social, que nitidamente não é o caso de 99% das pessoas. Então, essa é a grande lição do livro, Meu Coração é Descoberto. É um livro bem curioso, além dessa lição toda que o livro traz pra gente. É curioso você ver o posicionamento do Charles Baudelaire em relação a determinados assuntos. Alguns assuntos você vai se identificar com ele, outros você vai discordar, e alguns você pode até discordar, mas você vai dar risada, porque a sinceridade de uma pessoa sempre é muito engraçada, é muito interessante. Então é isso. Fica aí de novo minha parabenização a todas as mulheres que assistem o canal e espero que o vídeo de hoje tenha agregado alguma coisa e despertado o interesse em ler esse livro. Vou ficando por aqui, vou comemorar lá a vitória do meu time e é isso. Até o próximo vídeo.